meus queridos, então vamos lá. Ó. Na Segunda Guerra Mundial, vamos ver o diário de Anne Frank, que eu pedi para vocês fazerem, né? A tarefa 16, é isso? Página 71. Então eu pedi para vocês lerem, né? São fragmentos do diário de Anne Frank, que é aquela menininha judia que ficou no esconderijo com a sua família. Eu pedi para vocês lerem fragmentos que é do diáriozinho dela, tá? Que ela ficou durante 2 anos, ela ficou escrevendo esse diário enquanto ela ficou presa, tá bom? Então, o que vocês tinham que notar, né? Pedi aqui para você ver se as mudanças, que você percebesse as mudanças, né? Dela durante esses 2 anos de sobrevivência aí no esconderijo dela, como que ela ia mudando a percepção dela das coisas, o ânimo, a dimensão psicológica dos textos, né? Então você poderia notar o quê? Eu vi aqui alguém colocou, achei bacana, ó. Mas é nesse sentido, que era uma jovem, né? Logo no começo, quando ela começa a escrever, lá o primeiro trecho é de sábado de 20 de junho de 42, tá? E o último trecho já é de 1º de agosto de 44. São os fragmentos do diário que estão aí. Eu falei para vocês, se vocês puderem ler o livro, é interessante, tá? O diário de Anne Frank. Então, você vê que ela é uma jovem muito mais sóbria e perturbada com as inquietações da guerra, né? Da política de extermínio que o nazismo havia adotado, tá? Quando ela se esconde, já é 42, já tinha começado a questão da solução final, que era os campos de extermínio. Então ela já tinha uma notícia disso. Então mostra assim, os medos, as angústias dela, né? E diante do contexto dessa política de extermínio promovida pelos nazistas aí, na chamada solução final. E no final do texto fica claro que a Anne Frank ela sofria, né, no próprio fisicamente mostra isso, no corpo, né, na mente e no corpo, é demonstrado, ela sofria isso, e a própria família notava, era notório, né, a família percebia essa transformação nela, né. Então nos primeiros dias ela seria uma garota cheia de sonhos, cheia de expectativas, né, como todo adolescente deve ser, né, e no último dia ela havia perdido tudo isso, tá? Mostra a tristeza, a melancolia, né, que ela entra, tá? Então era nesse sentido que vocês tinham que ver, a transformação do começo, cheio de ilusões, cheio de sonhos, né, e inquietações também, medo, tal, angústia, e no final ela perdeu, tá desesperançosa, tá? E a transformação que ela vai tendo ao longo do tempo, né? Demonstrando isso até psicologicamente, até fisicamente. Coisa que a família dela ia notando, tá bom? Então é isso. Então espero que vocês tenham feito isso. Teve gente que pôs legal, que eu vi, né? Uma leitura muito, muito bacana. E agora nós vamos pessoal, pedir para vocês pegarem na página 31, que é a Segunda Guerra no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico foram dois protagonistas, 2 atores principais da guerra. Quem foi no Oriente? O Japão, tá? Gente, ó, eu coço o nariz assim, deixa eu te falar, é que eu tenho alergia, mas eu tô dentro de casa, tá? Minhas mãos estão lavadas, cuidado, tá? Pôr a mão no nariz, nos olhos. Eu tenho alergia, principalmente por causa do pelo dos cachorros, tá? Eu sou alérgico. Mas minha mão tá lavadinha. Então, são 2 protagonistas, o Japão e os Estados Unidos, tá? Em setembro, se eu não me engano, em setembro de 40, o Japão entra oficialmente do lado dos países do eixo, né? Lembra do eixo? Alemanha, vamos lá, Roma, né? Itália, Berlim, Alemanha, estou falando capital dos países, Tóquio, Japão, Roberto, né? Roma, Berlim, Tóquio. Então, Itália, Alemanha e Japão. Então o Japão entra, né? Compõe esses grupos aí a partir
de setembro de 40, tá? Então ele entra oficialmente no bloco dos países do eixo. O eixo são contra o bloco dos aliados, tá? E em 7 de setembro de 41, o Japão é um território reduzido, ele tinha pegado a área da China, da Manchúria, né, a península ali, ele tinha o imperialismo japonês. O Japão era tal como a Alemanha, ele era expansionista, ele queria expandir o seu império, tá? Então, ele, com medo que os Estados Unidos, que houvesse uma guerra prolongada, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra, mas o medo que os Estados Unidos entrasse, que é o que está mais próximo, né? Do outro lado do Pacífico, é os Estados Unidos. Então, ele tinha medo que os Estados Unidos entrassem, porque os Estados Unidos têm um território grande, tem recursos naturais, tinha uma indústria potente. Então, ele quer uma guerra, o Japão tenta fazer uma guerra rápida, um ataque rápido, porque se fosse prolongado, ele estimava que ele não sobreviveria, tá? Porque o Japão tem uma exiguidade territorial, né? Poucos recursos e etc. Então, o Japão ataca em setembro de 41 a base de Pearl Harbor, que é uma base dos Estados Unidos, né, estadunidense, lá no Pacífico, tá? Só que o Japão já tinha tomado algumas colônias na Indochina francesa, algumas colônias que eram colônias europeias, né, lá naquelas ilhas do Pacífico, o Japão já tinha dominado algumas, tá? Então, se você olhar no mapinha aí, você vai ver, tem um mapa bem descritivo mesmo, né? A área do Japão, a área que está em meio vermelhinho, e a área que está em verde são territórios ocupados pelo Japão. O Japão ocupa a Indochina, Filipinas, né, as Índias Orientais holandesas, que eram colônias europeias. O Japão toma, tá? Então, esse ataque em Pearl Harbor, que é no Havaí, tá? É uma base militar dos Estados Unidos no Havaí, é o motivo que os Estados Unidos queriam para entrar na Segunda Guerra, tá? Há uma especulação até que a batalha de Pearl Harbor o ataque foi feito pelos próprios Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos atacaram a base deles para justificar, acusando os japoneses para poder entrar na guerra. Mas oficialmente não é assim que se está na história, tá? Isso é especulação histórica, precisa de muito estudo ainda. Então nós vamos estudar oficialmente como tá. Então foi os Estados Unidos, foi o Japão que atacou Pearl Harbor, tá bom? A partir daí os Estados Unidos entram oficialmente na Segunda Guerra, tá bom? E aí os ataques chega no final da Segunda Guerra, em 45 já, né? A Alemanha já tinha sido rendida, já tinha sido cercada pelas tropas soviéticas aliadas, né? Berlim já tinha sido, Hitler já tinha se matado. Em maio, praticamente, a guerra já tinha acabado lá na Europa. No Pacífico ainda se estendeu, tá? Só que o Japão já estava exaurido, já estava desgastado, já estava usando os kamikazes, lembram? Que são os pilotos suicidas. Um próprio avião, usando o próprio avião como bomba, porque eles não tinham combustível para retornar, para recarregar. Então já usava o avião, já ficava como bomba mesmo. Tá? Então o Japão já estava, segundo os analistas da época, o Japão já estava querendo se render. Ele já tinha dado sinais através da União Soviética de que queria se render, já estava levantando a bandeira branca. Só que os Estados Unidos ignora isso e ataca o Japão. E em agosto de 45, no dia 6, na cidade de Nagasaki, os Estados Unidos, através do avião Enola Gay, olha o nome do avião, joga a bomba atômica, tá? E aí, o horror de Hiroshima, a bomba atômica, que segundo os analistas, né, não havia razão de ser, porque o Japão já estava se rendendo. Então jogou em Hiroshima. A justificativa do governo dos Estados Unidos foi que para acabar logo com a guerra, senão a guerra se estenderia por mais um ano. Essa é a justificativa. E depois, não bastando Hiroshima, depois teve a bomba lançada em Nagasaki no dia 9. Então uma foi dia 6, a outra dia 9, que também destruiu, arrasou a cidade.
tá? Do Japão. Então, qual que é a análise que se faz disso? É que os Estados Unidos queria basicamente mostrar força, mostrar que tinha bomba atômica, principalmente apesar da União Soviética ser aliado, ela só estava aliada circunstancialmente, só para a Segunda Guerra, porque a União Soviética tinha um modelo político-econômico diferente dos Estados Unidos. A União Soviética era socialista, os Estados Unidos capitalista. Então, com o fim da Segunda Guerra, já não tinha mais o porquê lançar aquelas bombas, né? Dizem que os Estados Unidos lançou essas duas bombas para mostrar para o mundo, sobretudo para a União Soviética, que mais tarde vão ser rivais, de que ela tinha bomba atômica. Tá? Então, se você pegar em termos definicionais, isso foi um atentado terrorista. Tá? Um terrorismo de Estado. Foi um Estado, no caso, o governo dos Estados Unidos, que fez esse ataque só para demonstrar força. Então, quando o atentado terrorista, o alvo dele não é em quem ele ataca, é em quem ele repercute. Por isso que é chamado atentado terrorista. Então, ele promove o terror. Então, ele atacou o Japão, jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, para ter efeito na União Soviética. Para a União Soviética, para intimidar a União Soviética. Tá? Essa é a análise que muitos historiadores fazem. Porque a guerra não tinha mais razão de ser, já estava acabando. O Japão já estava praticamente rendido. Tá? Tá bom? Então, a rendição diante dessa catástrofe de Hiroshima e Nagasaki, a rendição oficial do Japão vai se dar em 2 de setembro de 1945. Tá? A rendição oficial onde o Japão me renda. Né? Tá bom, pessoal? Então tem umas fotos aí. Olhem na apostila de vocês. Tá? Eu vou ver se eu acho um filminho, uma ilustração, um desenho. Vou ver. Vou colocar aí. Se tiver, vocês vão ver. E depois você tem aí o encerramento da guerra, na página 34. Está falando das duas conferências de Yalta, que já mostra o fim da guerra, né? A guerra está com seus dias contados. E depois a conferência de Potsdam, que foi na Alemanha. Tá? Então você vê os participantes, né? E as decisões que foram tomadas, tá? Nessas duas conferências. Uma em fevereiro de 45, a outra em julho até agosto. Julho e agosto de 45. Tá? Duas conferências para decidir os rumos aí de quem ficava com os espólios da guerra. Né? Os aliados ficam. Eu fico com a Alemanha, eu fico com a parte oeste, não sei o que e tal. Enfim, a Alemanha foi dividida entre as potências vencedoras, as grandes potências, no caso a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha e a União Soviética. Tá? Então eles dividiram a Alemanha em 4 fatias aí, entre os vencedores. E a cidade de Berlim, que é a cidade mais importante, olha que curioso, a cidade de Berlim também foi dividida entre os 4. Então eles dividiram, tanto que o muro de Berlim cortava a cidade ao meio, de um lado era o lado soviético, ou seja, a cidade ela fica encravada, olha que interessante, ela está na área soviética, a zona soviética, a cidade de Berlim. Então, metade dela é capitalista e metade é socialista. Então vai ficar uma ilha, você só chega lá através de avião. Né? Então, a Berlim ocidental, que a gente fala, era Berlim dominada pelas 3 potências, França, Inglaterra e Estados Unidos. A cidade. E a outra parte da cidade era dominada pela União Soviética. Aí que foi construído o Muro de Berlim, né, que separou famílias, separou amigos. Imagina você mora na tua cidade, coloca um muro no meio da cidade. A partir daquele dia você não pode passar para o outro lado, quem está do outro lado não pode passar para esse. Né? São os horrores, né, da guerra, as bizarrices da guerra. Tá? Então, além de dividir a Alemanha em 4 partes, a cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, também foi dividida em 4 partes. Tá? Só que como Estados Unidos, França e Inglaterra são capitalistas, essas cidades tiveram
essa fatia da cidade tiveram integração. Só a parte soviética, que era socialista, que ficou dividida. Tá? Então dividiu em duas. Na verdade, dividiu em 4 áreas de influência, mas a cidade fisicamente foi dividida em duas. Um lado capitalista e um lado socialista. O lado capitalista da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos e o lado socialista da União Soviética. Tá bom? Depois vocês olham na apostila de vocês que tem um mapinha aí. Tranquilo, pessoal? Então, atento nas atividades que eu vou passar e na próxima aula nós já entraremos, aí nós vamos para Brasil, hein? Tá? No tempo, mais ou menos, né? Nós vamos ver o Brasil aí. Tenta fazer esse exercício, pessoal. As coisas não param para começar outra. Enquanto está ocorrendo na Europa, está ocorrendo a Segunda Guerra, o Brasil está acontecendo também. Lembre-se que o Brasil participou da Segunda Guerra, tá? Enviou tropas para a Itália, na batalha mais famosa, a Batalha de Monte Castelo. Acho que foram 25 mil brasileiros, chamados pracinhas, né? A FEB, Força Expedicionária Brasileira. Ele entrou no final da guerra e o Brasil teve participação contra o nazismo, contra o nazifascismo, contra os países do eixo, tá? Tanto que eles falavam assim, ó, duvido que o Brasil nunca vai na guerra, né? Era o governo do Vargas. Aí eles falavam assim, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E o Brasil foi. Então eles usavam como símbolo, na boina dos pracinhas tinha um broche, era uma cobra com uma boininha e com um cachimbinho. Então a cobra fumou. Tá? É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Que o Brasil foi. Então o símbolo que a FEB usou, chamados expedicionários, pracinhas, também como eram chamados, era esse símbolo, uma cobrinha com uma boininha e com um cachimbo, uma cobra fumando. Tá curioso, né? Então até mais, sigam as instruções e estudem sempre. Um abraço.